Queridos irmãos, queridas irmãs, acabamos de escutar no Evangelho uma cena que nós podemos ver refletida em várias outras passagens ao longo dos Evangelhos, onde vemos Jesus em um momento de tensão com os líderes religiosos. Tensão essa que tinha a sua razão de ser nesta vontade de Jesus, e de fato aquilo que correspondia à sua missão, e era a de purificar as relações entre os homens e Deus. Ou dito de outro modo, Jesus tinha a missão de purificar a religião, pois esta tinha se tornado uma espécie de caminho opressor, no qual, mais do que permitir que o homem experimentasse a presença de Deus, a união com Deus, a comunhão com Deus, seu Pai, o que a religião fazia, e isso, que se diga de passagem, é um perigo que até os dias de hoje permanece, e é o de fazer da religião simplesmente uma camisa de força que nos obriga a cumprir com uma série de preceitos. Dissemos isso já ontem na homilia e hoje apenas referimos de modo muito breve. Mas a ideia fundamental é aqui. Sim, é verdade que a nossa relação com Deus exige de nós um comportamento coerente, exige de nós sim uma série de práticas que vão como que garantir a autenticidade da nossa relação com Deus. Porém, a prioridade é a da relação mesma com Deus. Por exemplo, vimos como Jesus afirma de modo solene que ele era o Senhor do sábado. Sabemos bem que na religião judaica o sábado, porque assim estava no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus, o sábado era o dia de descanso, o dia no qual todos os homens e mulheres deveriam dedicar-se de modo especial a Deus. E a lógica do sábado era justamente isso, reservar um dia para que essa relação com Deus fosse vivida de modo especial, com uma intensidade particular. Porém, com a perversão do sentimento religioso que os líderes religiosos tinham imposto aos fiéis, o sábado tornara-se uma série de preceitos que, longe de permitir essa união com Deus, o que faziam era deixar o sujeito mais preocupado em cumprir uma série de normas. De fato, eram 39 as proibições que naquele tempo se tinham para o dia de sábado. E quando Jesus afirma, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, essa afirmação de Jesus nos leva a lembrar também que Ele é o Senhor de tudo, que Ele é o Senhor da minha vida e que, portanto, diante dessa realidade, tudo o demais, todas as coisas da minha vida são relativizadas e relativizáveis, porque Ele é o Senhor. São Paulo, de fato, queridos irmãos, queridas irmãs, entendeu isso perfeitamente e vemos isso na primeira leitura, quando ele afirma com muita força diante das divisões na comunidade de Corinto, para quem ele escreve a carta que nós escutamos, um trecho na primeira leitura, que estavam mais preocupados, um em seguir um pregador tal, o outro em seguir o outro pregador, ou seja, tudo muito baseado nos gostos. São Paulo lembra que todos somos de Deus. São Paulo, aliás, lembra que justamente tudo o que possuímos, e essa é uma ideia que devemos constantemente trazer de novo à nossa mente, tudo o que possuímos vem de Deus. E, portanto, não devemos nos gloriar, não devemos ser soberbos. E reconhecendo que
tudo vem de Deus, mas vem porque Ele é bom, vem porque Ele é meu Pai. Essa é a base da minha relação com Ele. E aí, voltamos ao Evangelho. Por isso, eu posso praticar uma série, né, de preceitos, de viver as práticas religiosas, mas com liberdade, não por uma obrigação cega. E mais ainda, com essa consciência de que Jesus é o Senhor da minha vida, que me acompanha, que me ama, que morreu por mim, eu sou capaz, inclusive, de viver em meio a ultrajes, em viver em meio a perseguições. E é isso também que São Paulo fala, quando diz no capítulo 11, no versículo 11, estamos no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. E São Paulo afirma: até a presente hora padecemos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e vivemos errantes, fatigamo-nos trabalhando com nossas mãos. Antes chegou a afirmar, né, que tinha se convertido em espetáculo na sua fraqueza para o mundo e para os anjos. Mas aí, justamente porque ele tem a convicção de que Jesus é o Senhor da sua vida, apesar de todas as dificuldades, ele afirma: somos injuriados, porém abençoamos. Somos perseguidos, porém suportamos. Somos caluniados, porém exortamos. E muito embora, ele diz, sejamos o lixo do mundo, a escória do universo, ele não perdia a alegria, porque sabia que o Senhor Jesus estava junto dele. Também, hoje, a santa de cuja a memória fazemos, experimentou isso de uma forma muito forte, Santa Teresa de Calcutá. Ela, quando era uma jovem religiosa na Índia, né, estava indo em direção a Darjeeling, desde Calcutá até Darjeeling, era, naquela época, uma freira da congregação das religiosas de Loreto, que era uma congregação que se dedicava à educação e tinha um colégio para meninas ricas lá na Índia. E um dia, indo pegar um trem, como eu disse, em direção a Darjeeling, via um homem, que era de uma casta que era considerada, né, daqueles que não podem ser tocados, chamados intocáveis, os Dalits. E, vendo aquele homem abandonado, chagado, que ninguém se aproximava dele, teve uma experiência profunda no seu coração. Sentiu que Jesus falava com ela e dizia: tenho sede. E naquele momento ela percebeu que aquele homem era Jesus para ela. Jesus que tinha sede através daquele homem. E assim começou a experiência dela, de viver dedicada aos últimos entre os últimos, aos mais pobres entre os pobres, suportando também todo tipo de pobreza, todo tipo de perseguição, de contradição, de dificuldade, mas ela, como também Paulo, sabia que Jesus estava sempre com ela, esse Jesus que a esperava nesses pobres. Muito bonito que ela ia falar de si mesma e que para nós nos ensina esse coração generoso que devemos ter quando Deus está conosco. Dizia ela: de sangue sou albanesa, porque era a origem, ela era, né, de origem albanesa. De cidadania, indiana, afinal tinha passado muitos anos já na Índia e tinha assumido a cidadania indiana. Em relação à fé, sou freira católica. Pela minha vocação, que bonito, pertenço ao mundo. No que se refere ao meu coração, pertenço totalmente ao coração de Jesus. É isso. Saber que pertence totalmente ao coração de Jesus, e o resto, de fato, é o resto, porque não importa, porque se estamos com Ele, tudo o demais, de algum modo, vai ser providenciado por Deus. E que eu e você hoje, com o exemplo de São Paulo, com o exemplo de Santa Teresa de Calcutá, saibamos também, por um lado, ter essa convicção diante das dificuldades, que Deus está comigo. Tudo o que tenho, tudo o que eu sou, eu recebo de Deus, o Senhor do sábado, como vimos no Evangelho. Mas, por outro lado, também inspirados pelo exemplo de Madre Teresa de Calcutá, sejamos mais generosos com os pobres, que tenhamos essa atenção, lembremos que eles são Jesus que nos espera. Na obra Alto da Compadecida, essa obra tão bela de Ariano Suassuna, que também teve uma belíssima representação na televisão,
Logo no finalzinho, há uma cena na qual já João Grilo e seus companheiros estão indo embora, e eis que um mendigo, né, se apresenta pedindo um pedaço de pão. E eles querem passar adiante e tal. Não, a gente só tem pouco pão, não tem nem quase para nós mesmos, quanto mais para dividir com esse homem que está pedindo. E aí a senhora que estava junto diz, não, não façamos isso. Porque vocês não sabem que às vezes Jesus se disfarça de mendigo para medir a nossa generosidade. E aí entrega um pedaço de pão para aquele homem que de fato era Jesus. É uma forma simbólica. Mas tenhamos a certeza, Jesus não é que ele se esconde no mendigo. Jesus se identificou com o mendigo. E disse mais, que todas as vezes em que eu ajudo um desses pobres, eu estou ajudando a ele. Pensemos nisso, queridos irmãos. Esse Jesus que nós recebemos na Eucaristia, esse Jesus diante do qual nós nos ajoelhamos quando está presente nas adorações, esse Jesus me espera em todos os pobres, que nós possamos ser mais generosos e assim servi-lo ao Senhor do sábado, aquele que sempre me acompanha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.